Amém. Os irmãos podem sentar? Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. A salinha das crianças está aberta lá, se os irmãos precisarem, tá bom? Eles estão com criança pequena, podem fazer uso da sala, tá? Muito bem. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Lembra que nós estamos meditando em Pedro, ok? Eu vou fazer um interregno aqui e vou explicar por que eu escolhi esse texto, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11 em diante. A palavra de Deus diz assim: Ora, o mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado, amadurecido em santidade, fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa forma, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Tem aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra, é clara, é simples, ajuda-nos no tocante às nossas necessidades, naquilo que precisamos veementemente para cumprirmos aquilo que agrada a Ti, de maneira que possamos viver o amor fraternal entre nós. Seja conosco e que a Tua palavra cale fundo nos nossos corações, executando essa transformação para que este amor mais e mais seja uma realidade presente na nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria falar sobre o amor em Paulo, e eu já vou dizer porque eu não falei o amor fraternal, né? Embora ele fale desse assunto. A razão, primeiro, porque eu escolhi isso, é uma palavra simples de Paulo. Na verdade tem muito assunto aqui, é óbvio que não dá para eu falar tudo, mas a gente fica até amanhã, mas eu vou explicar só em linhas gerais, tá bom? Mas que claramente estas linhas gerais mostram a conexão do que Paulo está dizendo com aquilo que Pedro está dizendo. Porque Pedro fala que a gente deve ter a Filadelfia, como nós pensamos e meditamos esses domingos atrás. Como Pedro fala desse assunto e como o amor entre irmãos deve ser exercido, com um coração sincero, com amor não fingido, de maneira ardente e assim sucessivamente. Então Pedro dá as orientações à vida da igreja que naquele momento estava vivendo de maneira absolutamente sofrível, já que a carta de Pedro é uma carta que foi escrita em meio a um sofrimento absurdo. Tá?
Aliás, se você quiser grifar na sua casa a palavra sofrer, você vai ver quantas vezes ela aparece na carta de Pedro. Isso é conhecido de todo mundo que estuda essa carta. E por incrível que pareça, ele fala a respeito do amor no contexto do sofrimento. Mas, então, só aproveitando que isso está fresco na nossa memória, então eu quis trazer as palavras de Paulo para mostrar que não é só Pedro, naquele contexto de sofrimento, que fala sobre o amor, mas Paulo, num contexto absolutamente diferente, também fala de amor. Ele fala aqui, no verso 9 do capítulo 4, no tocante ao amor fraternal, e ele vai falar um monte de coisas. Ele diz, no verso 12 do capítulo 3, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Entretanto, é importante a gente pensar que Paulo está se referindo à primeira coisa, nesse contexto de amor, que deve existir na vida da igreja um amor crescente e abrangente. No capítulo 1, a igreja de Tessalônica era uma igreja, no verso 4 do capítulo 1, diz, reconhecendo, amados irmãos, a vossa eleição. Eles faziam muitas coisas a tal ponto que a eleição era evidente. Verso 6 diz, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Era gente que havia recebido a palavra de Deus, era gente que havia absorvido a palavra de Deus, e era gente agora que, à luz de uma rápida transformação, estava se tornando um exemplo para a vida de outros crentes. Lá no capítulo 2, Paulo vai dizer que no verso 7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. A relação de Paulo com a igreja de Tessalônica era uma relação afetuosa, uma relação de proximidade, uma relação como deveria ser a relação de mãe e filha. No verso 13, ele diz ainda, do capítulo 2, outra razão ainda temos nós para incessantemente agradecer a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade ela é, palavra de Deus, o qual com efeito está operando de maneira eficaz em vocês que creram. Tanto é assim que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo. Então, era uma turma que se tornou exemplo de imitação, porque também era uma turma que sabia imitar quem era exemplo de imitação. A gente se torna exemplo para os outros quando outros também são exemplos para nós. Então, para essa igreja, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava em absoluta ascensão, uma igreja que a mudança e a transformação foi tão grande que, além de imitarem outras igrejas, agora eles mesmos estão a serviço de serem exemplos para outros os imitarem. A despeito disso, Paulo ficou temeroso sobre as dificuldades que a igreja de Tessalônica vivia. Mandou Timóteo para estar com aqueles irmãos que estavam em plena ascensão no que diz respeito a absorver as virtudes espirituais, que ele diz no capítulo 3, verso 10. Aliás, no verso 5 ele diz, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Para estas pessoas que estão sendo modelos para todas as igrejas da Acaia. Veja, Paulo está preocupado com quem absorveu perfeitamente o que a palavra de Deus dizia, que ouviu perfeitamente e acolheu no coração o que era a palavra de Deus à luz da pena de Paulo. E que eles tinham outras igrejas como modelo e eles estavam corretamente imitando. Para estas pessoas que estavam crescendo, Paulo diz, eu estou com medo que o tentador venha e acabe com tudo isso no coração de vocês. Você imagina aquelas pessoas que não estão imitando como deveriam imitar, e que não estão servindo de modelo como deveriam servir, e que não estão acolhendo a palavra de Deus como deveriam acolher, e que, à luz disso, as transformações sejam tão evidentes que outras pessoas queiram imitar o exemplo da nossa fé. Se Paulo está preocupado com estas pessoas que são modelos para outros,
e aquelas que são mais vagarosas, dá para imaginar que a preocupação é bem maior. No verso 10, para eles que estão andando em máxima ascensão, verso 10 do capítulo 3 diz: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. É engraçado ele falar isso com uma igreja que está em ascensão e crescendo. Crescendo por dentro, crescendo na transformação pessoal, crescendo ao se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Crescendo, abandonando todos os erros que ele vai mencionar, que não dá tempo agora, mas crescendo, absorvendo todos os acertos que Paulo havia mencionado. Ele diz, olha, ainda existe deficiências que precisam ser reparadas. Isso já demonstra que a gente deveria ter um pouco mais de humildade em saber que, a despeito da nossa vida servir de modelo para outros, e a despeito de já termos crescido em maturidade, sempre existe deficiências que precisam ser reparadas na minha vida e na sua vida. Para esta igreja, agora fica claro que ele vai dizer no verso 11, eu espero que o Senhor faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. E ele vai repetir isso no capítulo 4, verso 9, vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. É um dever, é uma obrigação. E vocês de fato estão fazendo, como diz no verso 10 do capítulo 4, é isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então, amar os irmãos é um dever. Amar os irmãos é uma obrigação. Talvez isso não seja novo, e por isso eu fiz questão de mencionar o texto de Levítico, porque lá atrás já havia a necessidade de, à medida que Deus está construindo um povo, logo depois dos patriarcas, ele demonstrar na constituição dessa nova nação, que é um exemplo e um protótipo da futura nação, a nação de Israel espiritual, como Paulo vai fazer essa menção no texto de Gálatas, lá no capítulo 6, no finalzinho, onde ele fala do Israel de Deus. Deus precisa aparecer desde o início, até na era apostólica, e vai ser assim enquanto ele não voltar, demonstrando a necessidade e a obrigatoriedade de que eu e você temos de amar os nossos irmãos. Talvez, se ele não colocasse isso como uma obrigatoriedade, com essa obrigação a gente já tem dificuldade de entender a necessidade de aproximação com os nossos irmãos. Você imagina se ele não falasse isso? Viveríamos naturalmente os guetos dentro da igreja, viveríamos as panelas dentro da igreja, viveríamos fazendo a nossa própria seleção de história, onde Deus faz na genealogia, nos evangelhos, dizendo de onde veio Jesus Cristo, e se dependêssemos de nós, faríamos uma nova genealogia, demonstrando algumas pessoas das quais, no nosso entendimento, jamais deveriam fazer parte do povo de Deus. Porque tem gente que é fácil amar, mas tem gente que nem com azeite não desce. Por isso que Paulo diz que a gente deve ser brando para com todos, mas não é só brandura para com todo mundo, é amor para com todo mundo. Nós temos a obrigação de olharmos a vida de nossos irmãos, quer dentro do ambiente eclesiástico menor, ou quer pensando no ambiente eclesiástico maior, onde as igrejas da Macedônia, os irmãos em Cristo Jesus, que fazem parte da nossa denominação e que não fazem parte da nossa denominação. Isso deveria ser um tapa na cara da nossa vida. Paulo diz lá em Efésios, capítulo 6, que nós deveríamos orar por todos os santos. Não é os santos da nossa igreja. Não é os santos que na nossa igreja pensamos que são santos e outros não são. Não é os santos que nós gostaríamos da nossa denominação. São os santos em Cristo Jesus, é um tapa na cara, porque é uma relação interdenominacional. Tudo bem, nem denominação não tem, mas ele está pensando no corpo de Cristo de uma maneira maior. E nós deveríamos orar não só pelas pessoas da nossa igreja, da nossa denominação, mas os irmãos em Cristo Jesus que nós conhecemos e não conhecemos, porque eles devem ser alvos das nossas orações, do mesmo jeito que nós devemos ser alvos das orações deles. Mas não só a oração, o amor também deveria ser uma prática existente entre os crentes da nossa denominação, do nosso contexto menor, mas os crentes em Cristo Jesus que nós conhecemos e os crentes em Cristo Jesus que nós desconhecemos. É uma obrigação de cada um de nós, e se isso já existe, deve ser um aumento, deve haver uma progressão,
deve haver um esforço, uma atividade proposital, uma intencionalidade da nossa parte de amarmos os nossos irmãos. Por quê? A resposta é simples. E é por isso que eu coloquei como tema o amor em Paulo, e não a Filadelfia em Paulo. Eu tinha vontade de colocar isso. Porque lá em Pedro ele fala da Filadelfia, que é o amor entre os irmãos. Não é o amor sexual de marido e mulher, não é o amor paterno de pai e filho, não é o amor entre irmãos de sangue, mas é o amor entre irmãos de sangue de Jesus. Então lá ele fala literalmente da Filadelfia. Aqui ele menciona o amor fraternal do capítulo 4, verso 9. Mas o problema aqui, eu não sei se é um problema, mas no verso 12, ele diz que faça aumentar o amor uns para com os outros e para com todo mundo. E todo mundo reconhece que todo mundo a que ele está se referindo não é todo mundo irmão, mas é todo mundo quem é irmão e quem não é irmão. E aí é que nós temos um problema. Um problema maior ainda. Porque Paulo, na verdade, ele está tendo uma ressonância e fazendo reverberar as palavras do próprio Jesus Cristo, onde nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Tudo bem que eu sei que tem gente que ora dizendo, Deus manda um raio, queima fogo e fala igual João Batista, que acaba com todo mundo. Beleza, eu sei que isso é um tipo de oração, mas não é só essa oração. É a oração de irmãos, quem sabe que são perseguidores, e eventualmente estes perseguidores podem se tornar futuramente irmãos fervorosos, como Paulo era em relação à igreja, e aprendeu na sua vida a importância de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. E na mesma intenção que ele foi perseguidor, na mesma intensidade, ele foi alguém que amou ardorosamente aos irmãos em Cristo Jesus de sua época e a mim e a você, deixando essas cartas belíssimas a despeito do sofrimento vivido. A gente deveria orar. Eu me lembro de, numa das minhas andanças por aí, o pastor disse, você quer ter uma escola dominical? Quando eu era seminarista ainda, ele dizia, eu quero. Então você vai na rua, sai buscando as pessoas, porque você vai construir a sua sala de escola dominical. Não tem ninguém aqui, vai procurando aí na rua, se vira. Beleza, eu fui na casa de um cidadão e disse, olha, vou chamar as pessoas para jogar bola, você vem junto comigo para mostrar que eu sou seminarista? Não, pode deixar que eu vou. E eu fui na casa de um camarada e disse, olha, muito prazer, eu sou seminarista ali da igreja. E ele disse assim, um camarada altão, eu não gosto de crente. Eu falei, não, tudo bem, mas se o senhor não vai me bater, eu posso entrar? Eu posso jogar bola com o seu filho? Não, o senhor pode entrar. Foi o cara mais fervoroso que nós tivemos na igreja, foi aquele cidadão. A gente deve aprender a não rechaçar, a não tomar como pessoal as divergências que as pessoas têm em relação a Deus. Porque a briga das pessoas é em relação a Deus e a verdade é pessoal, é tanto um conceito quanto uma pessoa. E elas estão brigadas com esse Deus e não é conosco. E elas, como não veem esse Deus, elas vêm brigar com a gente, mas por causa da briga que elas têm com Deus. Tiago, um outro exemplo famosíssimo, apóstolo Tiago, quando ele está lá e foi acusado de acreditar em Jesus Cristo. Seu acusador vai lá, e aquela acusação, naquele momento, dava base para a sentença de morte. E Tiago, depois que ele fez a exposição daquilo que acreditava, a pessoa pelo qual o acusara ficou tão impressionado com o testemunho de Tiago, que ele se converte àquilo que Tiago estava falando, assume a fé junto com Tiago, que ele mesmo levou a acusação, e morreu ao lado de Tiago. É até de arrepiar, porque eu fico imaginando a cena antes da morte dos dois irmãos, e ele talvez pedindo perdão, Tiago, me perdoe, eu não devia ter feito isso, agora eu entendi o que é, e ele agora entendendo que vai morrer por causa daquele que era o seu acusador, mas que agora é seu irmão. E ele precisa fortalecer o coração dele para que ambos tenham a força necessária para não negar a fé diante da oposição e diante da morte. A gente precisa aprender a amar os nossos irmãos, porque isto é um ensaio, isso é um protótipo, isso é uma primeira ideia que deve ter sucesso na prática entre nós, vivendo os obstáculos de amor entre nós, superando estes obstáculos de aproximação entre os irmãos, para que isto sirva para fortalecimento do nosso coração, para ganharmos a massa muscular espiritual de que precisamos, para então nós irmos para fora do ambiente dos nossos irmãos e amarmos aqueles que frontalmente nos odeiam. Aqueles que frontalmente fazem oposição
E aqueles que certamente no nosso coração vão fazer muitas coisas que para nós seriam base forte o suficiente para nós nos afastarmos. Ou no máximo orarmos com orações imprecatórias. Deus, tomara que morra. Como o salmista Asaf faz no Salmo 73, que nós estudamos hoje pela manhã. Então, a primeira coisa que ele diz, de maneira clara, o amor em Paulo, é um amor que é crescente, mas um amor que é também abrangente. Precisa crescer o amor entre nós, mas precisa expandir o amor entre nós. Isso é tão forte, essa talvez dificuldade de amor entre nós, que Paulo, não é entre nós crentes assim, tá? De maneira geral, porque tem gente me ouvindo aí, da pessoa que eu estou em algum problema aqui. Não tem problema nenhum, mas entre nós crentes assim, talvez essa dificuldade é tão grande que Paulo diz assim, escrevendo na igreja de Corinto, que era uma igreja difícil. E Paulo diz assim, vocês estão apertados em vossos corações, dilatai-vos em vossos corações, porque o coração de Paulo era grande em relação aos irmãos de Corinto, que eram difíceis. Mas o coração dos irmãos de Corinto era pequeno em relação ao amor que Paulo tinha por eles. Dilatai-vos, aumentai-vos. E talvez seja esse o desafio para cada um de nós, de dilatar o nosso coração. Quem é que deve caber no nosso coração? Quem cabe no coração de Deus. Essa para mim é a melhor definição de amor. Deus precisou aparecer à vida de Pedro e diz, Pedro, não atribua imundície a quem Deus santificou. Aceite, Pedro. E Pedro não aceitava por causa da lei cerimonial, e Pedro teve muita dificuldade, aí Deus apareceu e diz, eu aceito. E Deus diz, bom, se o senhor aceita, então eu também aceito. A grande questão não é se essas pessoas se parecem conosco, se essas pessoas ainda não estão completamente prontas, se essas pessoas não precisam de reparação, porque a gente mede a aceitação das pessoas pela máxima quantidade de erros que devem não existir no coração de cada uma delas. Como se isso fosse o suficiente para ser o crédito gerado na vida delas histórico para que o nosso coração as aceitasse. Você vai se surpreender, porque a gente vai ter que aceitar pessoas que a gente vai dizer, mas como é que o Senhor aceita? Eu não entendo, Deus. Porque a gente vai olhar para algumas pessoas e diz, mas o que essa pessoa está fazendo aqui? Mas não é possível que ela não entendeu, ela ainda erra nas mesmas questões, ela ainda ofende dos mesmos jeitos, ela ainda se distancia da mesma forma. Ela é crente, eu não posso dizer que é ímpio, mas é um crente que não se parece completamente com o Senhor. A imagem de Jesus Cristo ainda está suja, ela não reflete perfeitamente quem Deus é. Nem todas as pessoas estão no mesmo grau de santidade diante de Deus, nem todas as pessoas estão buscando este grau de santidade diante de Deus com uma maior intensidade. Nem todas as pessoas, às vezes muitos de nós nos pareceremos mais com os gentios, com os ímpios, com os pagãos, com aqueles que estão longe de Deus do que com os crentes. Que dirá Davi, quando matou e fez toda aquela maracutaia para o camarada morrer e depois pega fruto de um adultério, eu quero que você imagine que no coração de Batseba, se ela entendia que naquele momento Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o cara mandou matar meu marido, eu vou porque senão eu vou morrer. Veja que situação difícil. Sabe quanto tempo Davi ficou? E eu não estou querendo justificar isso para ninguém, não acostuma não, que você vai ver que eu vou continuar, hein? Então, sabe quanto tempo Davi provavelmente ficou até que Natan aparecesse e dissesse, Davi, é você o camarada da história? Os comentaristas têm dúvida entre 1 ano e 2 anos. Mas todos eles têm certeza de que no mínimo 1 ano. Você consegue imaginar Davi indo no sacrifício, junto com o sacerdote, dirigindo o povo de Deus, errado do jeito que ele estava, sendo fruto de alguém que matou a vida de outra pessoa, de ter uma insensibilidade de tamanha, a tal ponto de alguém conta uma história e o cara não se toca que é ele da própria história. Se Davi, um cara sábio, um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não diz que ele falou como falso, como hipócrita, como alguém que estava querendo jogar um verde. Ele não se tocou que era ele mesmo, tal era o grau de insensibilidade e distanciamento de Deus. E tem algumas pessoas que a gente olha, não é possível que essa pessoa não se toque, eu vou ter que dizer na cara dela que é ela o problema. Pois vai ter que dizer, porque ela não vai entender. Tem gente que se você não disser, você é a pessoa, ela pensa que não é com ela o assunto.
E a gente vai ter que amar essas pessoas, porque elas são protótipos das dificuldades que teremos e pela graça de Deus venceremos para amar os nossos irmãos e amar quem não são nossos irmãos. E experimentar aquilo que Jesus Cristo disse, porque Ele mesmo falou. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, mas em muito. Ele diz, os fariseus, eles se cumprimentam. Eles se trocam ideias, gostam de si. Se vocês fazem, se a gente faz a mesma coisa que eles, qual é o nosso galardão? Nenhum. A gente tem que fazer em muito mais. Muito mais. Amando os nossos irmãos, então pense em irmãos que são fáceis de serem amados. Agora pense naqueles que são difíceis. Nós temos que amar todos os nossos irmãos cada vez mais. E como ele diria, nós devemos amar todo mundo. Meu Deus, já é difícil amar os irmãos cada vez mais, todo mundo. Eu falei, meu Deus, senti até no rim aqui. Eu falei, agora como é que faz, né? Eu vou dizer como é que faz, mas o negócio ficou complicado, pelo menos para mim, né? Eu sei que vocês têm mais facilidade de amor do que eu, mas eu tenho dificuldade, porque tem alguns que é difícil. Tem gente que não facilita. Tem gente que parece mais porco espinho do que ovelha. Você vai lá, faz alguma coisa, o cara anda e vai espetando. Diz lá o texto do Antigo Testamento, que as cabras, as ovelhas, ficavam uma do lado da outra, e elas ficavam batendo na água para que a outra ovelha bebesse água suja. Tem crente que faz assim com outro crente. Em vez de facilitar o caminho dele até Jesus Cristo, tem crente que dificulta o caminho do irmão até Jesus Cristo. Parece que foi colocado pelo diabo, mas foi colocado por Deus. É apenas eles precisam ter as deficiências da fé reparadas naquela área, como nós talvez precisaremos ter deficiências da nossa fé reparadas em outra área. Segunda coisa, nós precisamos ter amor, mas um amor santo. E ele, a partir de agora, começa a demonstrar no verso 13 do capítulo 3, que a fim, se nós amarmos uns aos outros e todo mundo, a fim de que o vosso coração é confirmado em santidade. Então, este amor, ele vai demonstrar que, caso seja executado, deve ser executado para que haja fortalecimento. A palavra confirmação é para que sejais fortalecidos em santidade. Então, amor e santidade, esse é meu ponto, eles andam juntos. Isso, graças a Deus que está escrito aqui. Não sou eu que estou inventando, tentando trazer algum tipo de cunho sexual para um assunto que não tem nada a ver. E eu que fico me perguntando, por que ele está falando isso? Certamente porque na proximidade com os irmãos, tem gente que vai se aproximar mais do que devia. Esse é o problema. Ainda bem que o assunto foi ele que fez a ligação. Então existe uma ligação de amor crescente e abrangente, e existe agora uma ligação de como esse amor crescente e abrangente deve acontecer. Deve ser um amor santo, porque amor e santidade andam juntos. Ele diz lá como é que isso vai acontecer. Primeiro, nesse amor e santidade, como é que nós devemos amar os nossos irmãos? Sabendo possuir o nosso corpo. Diz aí no verso 13, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que no verso 4, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Alguns até dizem aqui que a tradução poderia ser saiba possuir ou obter a própria esposa em santificação e honra. Então, alguns entendem que a menção pode ser ou um autocontrole sobre si mesmo, sendo solteiro ou casado, ou um autocontrole sendo casado, respeitando a vida da sua esposa, não se relacionando com outras pessoas fora do casamento. Qualquer que seja a relação que a gente escolha, em ambas, nós precisaremos aprender a possuir o nosso corpo e a não querer olhar a grama do vizinho mais verde. Porque a santificação e honra significa, literalmente no verso 4, o respeito que eu e você precisamos ter pelo nosso corpo e pelo corpo dos outros. Porque nesse processo de amar os nossos irmãos cada vez mais, tem gente que vai se aproximar e vai querer se aproximar demais. Certamente ele está se referindo aqui tanto à relação de fornicação quanto à relação de adultério, em que ambas as coisas, nós literalmente não estamos nos abstendo da prostituição. Em ambas as coisas, nós não estamos sabendo possuir ou o nosso próprio corpo, ou sabendo obter o corpo da nossa esposa. Nós não estamos respeitando a nós e ao nosso cônjuge. E que a relação de amor, de Filadelfia, deve existir cada vez mais. Como é que eu amo cada vez mais os meus irmãos?
nós amamos cada vez mais uns aos outros, desde que eu não toque naquilo que não é meu. Simples assim. Então veja que isso é acessível a todos nós. É acessível aos casados, é acessível aos solteiros, é acessível às crianças, é acessível aos viúvos, é acessível aos mais velhos, porque a relação é acessível aos namorados, para não tocar na namorada do jeito que não é para tocar, porque se existe abrasamento na hora do namoro, então é melhor que se case. Essa é a questão que eu sempre tenho dito aí para os namorados. Então, se quer viver no namoro e está esquentando na parte de cima e na parte de baixo, então que case. Por isso é que namoro crente, eu tenho que falar na boa. O problema está em quem é que vai viver esse tipo de relação. Mas, na prática, o mais fácil é que a relação de namoro entre crentes deve ser uma relação de namoro, de tempo de namoro curto. Porque se não está esquentando nem em cima nem embaixo, não tem por que casar. Agora, se está esquentando, não tem por que demorar. Aí, para aqueles que querem ficar namorando 5, 10, 15 anos aí como tem, beleza, eu não tenho problema nenhum. Desde que a gente aceite aquilo que está escrito, e você vai dizer, é fácil você falar porque você é casado. Mas o meu tempo de namoro foi 1 ano, então eu posso falar. E como eu queria sexo, então beleza, eu assumi a bronca, então bora casar, e estou casado até hoje, vamos caminhar sem problema algum. Assume a bronca, irmão. O problema é que tem uma galera hoje em dia que os pais, ainda mais em Brasília, tá? Mas nas minhas andanças por aí também tem. Uma galera que os pais conquistaram coisas e os filhos agora só querem sair de casa desde que seja do mesmo jeito dos pais. Irmãos, os pais estão casados há 20 anos. Os pais conquistaram o que têm com muito sacrifício. Muitas das coisas que os pais têm, nem eles mesmos imaginavam que um dia teriam. Foram coisas que, quando eles estavam se relacionando, certamente muitos deles não imaginavam que chegariam lá, não planejaram, chegaram lá, foram trabalhando, Deus foi abrindo portas, a graça de Deus foi se manifestando e as coisas foram se construindo. E aí tem uma geração preguiçosa, uma geração que não quer aprender a sair de casa, que não quer assumir a própria responsabilidade, que quer sair com tudo pronto, beleza, mas com 40 anos dentro de casa, 45 dentro de casa, é estranho, irmão. É estranho porque quer viver debaixo da sombra do pai, sem assumir a bronca. Lembra, não adianta, a Bíblia diz que quando nós casarmos, deixa o homem pai e mãe. Tem que deixar de maneira financeira, mas tem que deixar também de maneira afetiva, porque tem gente que deixa de maneira financeira, mas não deixa de maneira afetiva. Papai e mamãe, briguei, o que eu faço? Se vira, irmão, dá teus pulos. É um amor que deve ser um amor para aqueles que querem namorar mais tempo. Tem gente na igreja aqui, eu sei disso, você está me ouvindo aí, eu sei disso. Eu não estou dizendo que você está excluído da possibilidade de viver de maneira santa. O que eu estou dizendo é que você tem 2 ou 3 ou 4 problemas a mais sobre você. Se vira. Assuma, se você quer bancar isso, assuma, mas faça do jeito que Paulo está dizendo. Porque ele diz que a gente deve se relacionar no amor entre irmãos de maneira a se abster da prostituição, de maneira, no verso 5, não ter um desejo de lascívia, e aí nós estamos estudando entre os namorados, mas isso serve para todos nós, que lascívia é eu imaginar que eu tenho direito às coisas que eu desejo simplesmente por eu desejar. E eu esqueço que a legitimidade não se encontra no desejo. O ladrão deseja ter as outras coisas, ele vai lá e toma, mas aquilo não é legítimo. A lascívia é o descontrole, é você estar absolutamente vendido aos seus próprios desejos. Não é para se relacionar com ninguém, nem solteiro nem casado, com uma aproximação lasciva, sendo vendido pelos desejos. E se o casamento eliminasse tentação sexual, não tinha adultério. Então a palavra aqui também é para os casados. E não é só para os recém-casados, que o fogo está batendo, mas é para aqueles que têm mais tempo de casado, porque o fogo é para continuar batendo. E para aqueles que têm mais de 20 anos de casado, que o fogo é para queimar de uma vez. E é para quanto tempo de casado Deus não der, porque é para queimar enquanto tiver lenha para queimar. Ainda assim, nós temos N exemplos na Bíblia de pessoas que tinham um monte de mulheres, mas sempre queria a mulher do vizinho. Então, o relacionamento sexual, põe na sua cabeça, não elimina a tentação. Então, a necessidade de possuir o próprio corpo, não com desejo de lascívia,
é uma obrigatoriedade que todos aqueles que estão prontos para o exercício da atividade sexual precisam prestar atenção. Então não dá para namorar. O único lugar na Bíblia para nós termos a liberdade de exercermos, ainda com limites, porque senão tem uma homenagem que é 3 pessoas no casamento, né, na relação, ou uma relação livre. E aí tem aquelas maracutaias todas, nas minhas andanças por aí, nem vou dizer, alguém fica bravo porque não deixa exercer um determinado ministério na igreja, que é para ninguém saber, né? Justamente porque o pastor, só porque ele participava de swing. Eu não entendia porque que o pastor não deixava participar e exercer um ministério na igreja. Eu falei, você ainda pergunta, velho? Bom, tem que falar, porque é igual com Davi. Não entende. Tem que mostrar porque a pessoa está viajando. É irmão. É um irmão estranho, mas é irmão. É irmão que está parecendo mais com um inimigo. Mas eu tenho que amar o inimigo? Ferrou. Vou ter que amar o cara. Mas é para amar com distanciamento social. Esse distanciamento social já é antigo, não é novo. É para amar, não é para ir tocando onde não deve. Não importa se é solteiro ou casado. Não pode possuir o próprio corpo com desejo de lascívia. Porque quem faz isso, diz aí o verso 5, são gentios que não conhecem a Deus. Então, a maneira como nós nos portamos em relação ao nosso corpo e a maneira como nós nos portamos em relação ao corpo do outro vai demonstrar se nós nos parecemos mais com Cristo ou se nós nos parecemos mais com o velho homem. Por isso, Pedro disse que nós não deveríamos estar sujeitos às paixões antigas na nossa ignorância. Porque lá no capítulo 2 ele diz, no capítulo 3, que elas fazem guerra contra a alma. Então a maneira de nós possuirmos é de maneira santa. Porque se nós não fizermos, diz aí o verso 6, que nessa matéria, qual matéria? Nessa matéria de relacionamento íntimo e próximo, que é para amar o irmão, mas é para respeitar um limite, um determinado distanciamento, ele diz, ninguém ofenda ou defraude a seu irmão. Tem alguns que falam que ofender aqui diz respeito a negócios financeiros, não se aproveite de questões financeiras do seu irmão e se aproveite dele, e defraude seria questões sexuais. Cara, não tem nada a ver a questão financeira aqui, porque ele não está falando de questão financeira neste momento. Em outros lugares sim, mas aqui não. Tá? Então, neste lugar, ele está usando sinônimos de ofender e defraudar, que literalmente seria tomar e tirar vantagem do nosso irmão. Quer seja do momento de fragilidade, quer seja do momento de falta de santidade, quer seja se o nosso irmão está possuindo o próprio corpo com lascívia, não deve haver correspondência. Nós não devemos alimentar esse tipo de postura nas relações de filadelfia entre irmãos. Se isso existir, precisamos cortar. Mas não é cortar o irmão para ele se parecer com alguém que, se Cristo não enterrou, nós enterramos, porque se não morreu já foi tarde, nós vamos dar um jeito de matar o cara. Não é isso, ele precisa ser corrigido na fé, precisa melhorar, e muitos precisarão melhorar nessa área, e outros precisarão melhorar em outras áreas. Nós não podemos nos cortar uns aos outros. Esse é o desafio do cristianismo, nós vivemos juntos com todas as nossas fragilidades, entendendo quais são os limites das nossas proximidades, mas sem que alimente o desejo do nosso coração de afastamento social. A gente precisa continuar trabalhando para nos aproximarmos. Por esta razão é que um dos segredos mais bem guardados de nós, por nós, são das nossas fragilidades, porque a gente não é macho para fazer igual a fulano de tal, 32 anos, alcoólatra, limpo há 4 meses. Fulano de tal, 27 anos, linguarudo, limpo há 2 horas. Fulano de tal, 37 anos, casado, adúltero, limpo, há 3 dias. A gente não tem coragem de fazer isso. Porque se a gente fizer isso, alguém já me perguntou uma vez assim, nas minhas andanças por aí, não foi aqui. Pastor, o que eu faço se tiver alguém na igreja que for um homossexual? E eu disse assim, não toca não que pega. Que pergunta, irmão? Nem se for sexual, se for bêbado, não toca nele que pega. Não é urticária que vai passando para os outros. São falhas morais. Nós somos seres ainda caídos, redimidos, mas não completamente. Ainda existem deficiências da nossa vida que precisam de correção.
E estas coisas precisarão, em algum momento, serem abertas e conhecidas pelos nossos irmãos. E nós teremos o desafio de uma autoaproximação, mesmo a despeito dessas dificuldades. E quando a dificuldade do seu irmão for uma dificuldade sua, você se afasta por um breve momento, se fortalece, se aproxima, somente se a dificuldade dele não for a sua naquele momento. Porque se for, você vai ajudar um bêbado, e daqui a pouco estão os dois tomando pinga na esquina, aí não dá. Aí isso não é ajuda. Então, não faça isso, não tome vantagem sobre o seu irmão, não se pareça como um gentil, não possua o próprio corpo com desejo de lascívia, não se prostitua, saiba possuir o próprio corpo. Por quê? Finalzinho do verso 6, contra todas estas coisas, que coisas? De se prostituir, de não saber possuir o próprio corpo, de possuir o corpo com desejo de lascívia, de se parecer mais com gentil, de se aproveitar dos nossos irmãos, ofendendo e defraudando a vida de cada um deles, ou o casamento alheio. Ele diz, contra todas essas coisas, eu vos avisei já de maneira clara, Deus é o vingador. Graças a Deus que tem essa expressão, porque tem gente que acha que pelo fato de sermos perdoados em Cristo Jesus, Deus não vai fazer nada com a gente. Não se engane, irmão. A gente não perde a salvação, mas não se engane que a chicotada pode vir na vida de qualquer um de nós. Por quê? Porque vai chegar no céu santo. Se precisar na Havaiana 2, 3, uma Havaiana celestial, Deus não se engane, Ele vai impor qualquer tipo de sofrimento sobre a nossa vida. Por quê? Porque Deus está mais interessado na nossa saúde espiritual do que no nosso bem-estar. Eu tenho dito isso faz anos. Teve alguém que uma vez disse para mim, pastor, era um médico, se uma mulher estiver grávida e eu precisar, para salvar as duas, fazer a cesárea, sem anestesia eu faço e consigo salvar as duas. Eu falei, meu Deus do céu, se ele cortar, a mulher grita de um lado e eu grito do outro, cai os dois juntos ali, porque eu não dou conta. Deus, não se engane, você pode gritar o que for. Se estas coisas estiverem presentes, porque normalmente ao ofender e defraudar, estas coisas acontecem às escuras, às escondidas, longe dos olhos dos nossos irmãos, longe dos olhos do cônjuge, longe dos olhos dos pais do nosso namorado, da nossa namorada. Se isso aqui, essa prostituição existir no meio da igreja, Deus é o vingador, porque Deus está pensando naquele que está sendo defraudado. Em última instância, quem está sendo defraudado é o próprio Deus, porque quem rejeita essas coisas, diz o verso 8, rejeita não ao homem, e sim ao próprio Deus. Ele mesmo é que está sendo ofendido na história. Ele é o maior prejudicado da história, porque as pessoas não estão ouvindo aquilo que ele disse lá no verso 3. Esta é a vontade de Deus, de maneira clara, a vossa santificação. Isso não é obscuro, não precisa de uma linguagem celestial para entender o que é que Deus espera de nós. Está claro. Não tem uma grande tradução hermenêutica para entender como é que eu e você precisamos aprender a nos tratar. Nos amarmos cada vez mais a nós crentes e aos descrentes, e neste exercício do amor, respeitar as relações de possuir o próprio corpo, de nós com os crentes e de nós com os descrentes. É isso que Deus espera, é assim que a gente ama. Então, se eu e você aprendermos a nos segurar, nós estamos amando os nossos irmãos. E esse é meu ponto que eu queria dizer lá em Levítico. Ame seu irmão, não como vingador. Por que Deus está dizendo isso? Porque normalmente nas minhas andanças por aí, alguém já disse para mim assim, pastor, fulano, meu marido me liga 35 vezes de manhã e 45 vezes à tarde. E o marido fala assim, mas a minha mulher também me liga 47 vezes de manhã e 57 vezes à tarde. Eu era manezão, eu fiquei tentando entender, mas por que cada um está ligando para o outro? É porque um adulterou e o outro, para se vingar e não passar por baixo, agora ele vai aprender que eu também vou me vingar. E a pessoa vai dar o troco na mesma moeda. E a gente tem que aprender que quem vai vingar é Deus. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então você que eventualmente está me ouvindo e foi defraudado, você que eventualmente foi ofendido e foi ofendido, e alguém se aproveitou de você, e nós temos N e N histórias no meio da igreja de pessoas que se afastam da relação de Filadelfia, porque essa relação trouxe prejuízos financeiros e até afetivos. A minha palavra para você é, Deus é o vingador. Se acalme, irmão.
Por isso Levítico diz, desde o Antigo Testamento, não se vingue de seu irmão. Por quê? Porque Deus vai se vingar. Porque antes de você ser o prejudicado, cuidado para que você não se sinta mais ofendido do que o próprio Deus. Deus foi ofendido na história. E Deus vai passar esse negócio a limpo, porque de acordo com o Apocalipse, Deus anda no meio da igreja. Louvado seja o nome de Deus, porque as pessoas não precisam se preocupar com o pastor João Geraldo. Nós precisamos nos preocupar com o pastor que anda no meio da igreja. Porque quando você for se aproveitar da vida de alguém, nessa relação de amor, nessa relação de proximidade, entendendo que uma pessoa dentro da igreja ou fora da igreja precisa de cuidados, de carinho, precisa de uma atenção vinda da parte celestial que vai se manifestar e se materializar pela sua vida, e essa pessoa abrir brechas para você se aproveitar, lembre que você vai ter que lidar com o dono da igreja. E aí não me interessa se nós somos crentes ou não. O dono da igreja vai passar e ele vai vingar. Do jeito que ele achar que deve. Mas eu que não quero comprar briga para saber de que jeito que é esse. Se você quiser, é por sua conta e risco. Deus te abençoe, porque Deus vai estar com você. Não sei de que forma, mas vai estar. Então, a primeira coisa, o amor em Paulo, que deve ser um amor crescente e abrangente. E a segunda coisa, que deve ser um amor que deve possuir o próprio corpo em santificação. A gente deve aprender a saber possuir o nosso corpo em santificação e honra, honrando os nossos irmãos e honrando ao Deus de nossos irmãos, honrando as pessoas que não são crentes e honrando ao Deus que é dono do mundo inteiro. De que maneira? Não tendo desejo de lascívia, não se prostituindo, não se parecendo com os gentios, não ofendendo e defraudando os nossos irmãos e nem ofendendo e defraudando ao próprio Deus. Porque Deus, contra todas essas coisas, é o vingador. Terceira e última coisa, se eu parasse por aqui, é bom. Eu acho que está num bom caminho, não está ruim não. Mas eu tenho um caminho melhor aqui para dar um alívio para nós. A primeira coisa está lá no capítulo 4, verso 1, que ainda existindo essas coisas no meio da igreja, ele diz, finalmente, irmãos. Paulo, o que mais me admira quando Paulo vai tratar a igreja de Corinto, é que diante de toda a maracutaia que existia no meio da igreja, Paulo diz assim, irmãos. Irmãos. Eu não sei se eu chamaria aquelas pessoas de irmãos. Erroneamente, eu sei disso. Porque quando as pessoas erram, a primeira coisa que a gente diz, você não é meu irmão, não. Não, eu não te conheço, não. Você não, a partir de hoje, ó, selinho aqui, vamos cortar aqui, porque nós não somos irmãos. E uma relação de irmãos é interessante. Não depende de nós. A Raíssa e o Augusto são irmãos. Tudo bem, eles podem não se gostar, mas vão continuar sendo irmãos. Não tem nada que eles façam por vontade própria que façam com que eles deixem de ser quem eles por nascença são. A gente pode gostar de apresentar Moisés, esse é o nosso irmão. A gente pode gostar de apresentar Daniel, este é o cara, meu irmão. A gente gosta de apresentar Eleazar, este é meu irmão. E aí a gente apresenta Davi, tá, esse também vai. E os irmãos de José, tudo bem, eu tenho um monte de dificuldade, mas aí começa a aparecer umas ovelhas negras e você fala, deixa pra lá, véio, não dá pra apresentar, não. Eu não quero apresentar esses caras com meus irmãos, porque tem irmãos que nos envergonham. Tem irmãos que nós não nutrimos afetos por eles. Tem irmãos que, se fosse por nossa escolha, a gente preferia que não fossem. Mas são. Por isso Paulo me admira, quando Paulo sempre chama a igreja de irmãos. Cuidado, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades e os dominadores desse mundo tenebroso. Ainda que sejam irmãos lascivos, ainda que sejam irmãos impuros, ainda que sejam irmãos que ofendem a nós e a Deus, ainda que sejam irmãos, como tem dentro da igreja, que tentam tirar vantagem do outro, ainda que sejam irmãos que se prostituem, que não sabem possuir o próprio corpo, não se esqueça na sua vida que são irmãos. No céu a gente vai descobrir se são de fato. Mas aqui, ainda que às vezes não pareçam, são irmãos. Faça como Paulo fez. Irmãos. E aí,
para você, ou para mim, ou para qualquer um de nós, com alguma dificuldade nessa área, meu Deus do céu, o que eu faço? Porque o vingador vai aparecer e vai bater na minha porta e diz, abre a porta, JG, porque eu quero falar com você. E ele não vai pedir, você não vai dizer, eu não abro não. Pois ele vai entrar. Ele que manda na história, ele vai entrar, irmão. Não se engane, não adianta querer fechar a porta, que ele vai entrar. E aí, graças a Deus, que diz o verso 8 do capítulo 4. De outra sorte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar a termos qualidades próprias de Deus, não de nós. Qualidades como fruto do Espírito, não fruto da carne. Qualidades que são divinas e não são humanas. Qualidades que não são essencialmente nossas, mas são essencialmente dele. Qualidades que não são naturais em nós, mas são naturais nele. Mas qualidades que, a despeito de não existirem em nós, podem passar a existir e aumentar. Graças ao Espírito de Deus, que ele diz que este Deus que anda no meio da igreja, que foi ofendido, ele dá o Espírito Santo. Porque se ele esperasse essa naturalidade na minha vida, na sua vida, jamais isso aconteceria. Então ele coloca o Espírito Santo dentro de Deus, porque quando eu e você formos fazer e somos irmãos, nós somos irmãos, não é assim? Quando você fizer alguma coisa que vai defraudar, se aproveitar, o Espírito de Deus vem lá no fundo e diz assim, Geraldo. Vem aquela voz e diz, Geraldo. E aí você fala, acho que eu defraudei. E toda vez, com a graça de Deus, toda vez que a gente tentar se parecer com um gentil e não com o nosso irmão Jesus Cristo, eu espero que o Espírito Santo apareça, gritando dentro do nosso coração e diga assim, Geraldo. Portanto, a única pergunta que cabe para nós, para a gente aprender a amar aos nossos irmãos e aos nossos não-irmãos, e aprender a amar de maneira santa, como deve ser, e não se aproveitando dos irmãos, para que Deus, ao invés de ser o nosso defensor, seja o nosso vingador, vingador contra nós, como é que eu e você podemos fazer para sermos cheios do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo vai evitar que nós sejamos cheios de nós mesmos. A seguir, sendo os próximos capítulos, não há tempo para falar sobre isso agora, mas essa é a única pergunta que a gente deve fazer todos os dias. Deus, me enche do seu Espírito, me ajuda, Deus. Deus, tem misericórdia de mim, me enche do teu Espírito, porque quanto mais cheios do Espírito, mais as virtudes espirituais, debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, se manifestarão na nossa vida, e aí sim, nós vamos amar os nossos irmãos, amar os nossos não-irmãos, aumentar no amor para com os irmãos e não-irmãos, e amar de maneira santa, de maneira que deve ser. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Para que Ele não seja o nosso vingador. E sempre tratando os nossos irmãos de irmãos. Que Deus derrame graça. E jamais queiramos ter entre nós vingadores. Porque já tem um. Só um basta, irmão. Eu sei que quem é ofendido quer pegar na espada como Pedro e furar o bucho do homem. Eu sei disso. Eu sei que quando a gente está ofendido, a gente fica indignado. Mas não se engane, a indignação de Deus é maior, ela é mais eficaz, e Ele viu, eventualmente, até coisas que nós nem vimos. Ele é o nosso vingador. O desafio vai ser, Deus, eu fui defraudado, eu fui ofendido. O Senhor foi ofendido. Dá graça e resolve isso. Põe a tua mão no seu irmão, põe a tua mão na minha esposa, põe a tua mão na minha namorada, põe a tua mão no meu namorado, põe a tua mão no meu marido, põe a tua mão no meu pai, põe a tua mão no viúvo, põe a tua mão na viúva, põe a tua mão nos homens e mulheres da igreja, para que a gente saiba possuir o nosso corpo, amando os nossos irmãos a cada dia mais, do jeito que deve ser amado, honrando aos nossos irmãos e honrando ao Deus de nossos irmãos. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Queria que você colocasse sua vida e seu coração diante de Deus, pedindo e clamando para que estas coisas e a influência do Espírito de Deus seja uma realidade em todos nós. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é desafiadora, é possível nós nos amarmos, mas do teu jeito e nos teus termos. É possível nos aproximarmos, mas de maneira santa, sabendo qual é o nosso lugar, e sabendo não é o nosso lugar. Não adianta nos aproveitarmos de nossos irmãos
e dizermos que amamos o Senhor. Isso não é verdade. É um amor falho. Se existe lascívia em nosso coração, clamamos nessa noite que o Senhor tire. Se existe prostituição no nosso coração, clamamos para que o Senhor nos dê domínio próprio. Tanto aqueles que são solteiros, quanto aqueles que são casados. Para que, sabendo possuir o próprio corpo, possamos honrar o nosso esposo e a nossa esposa. Sabendo possuir o nosso corpo, possamos honrar o esposo ou a esposa do outro e da outra. Sabendo possuir o nosso corpo, possamos honrar o nosso namorado e a nossa namorada e entender a seriedade disso, pois nós queremos o Senhor como o nosso defensor e não o Senhor contra nós. Senhor, se algum de nós erramos nessa área, clamamos a Tua misericórdia nessa noite em nome de Jesus. E o Senhor que nos deu do Seu Espírito, que colocou o Espírito dentro de nós como penhor, como garantia de que o Senhor vai voltar, para que não temêssemos, clamamos pela influência cada vez maior do Espírito do Senhor sobre a nossa igreja. A igreja de Jesus Cristo reunida nesse lugar. Sobre os teus filhos, onde quer que eles estejam, que façam parte da igreja presbiteriana do Cruzeiro ou não, que são parte da igreja presbiteriana ou de outras denominações, pessoas que nós conhecemos e desconhecemos. Deus, em nome de Jesus, nos dá graça, para que o teu Espírito cada vez mais influencie a vida dos seus, a nos parecermos cada vez mais contigo e não com os gentios daqueles que não conhecem a ti. Ó Deus, que o Senhor superabunde o teu Espírito sobre nós, não com os nicolaítas, onde queremos nos afundar no pecado para termos mais da tua graça. Não. Mas sim, já que estamos debaixo da sua graça, haveremos de pecar de modo nenhum, diz Paulo. Nos ajuda a vivermos de maneira santa, pois essa é a tua vontade para a nossa vida. Para que haja amor, cada vez mais amor, amor entre nós, amor entre outros, mas um amor puro, um amor santo, um amor onde cada um sabe o seu lugar, onde podemos nos abençoar e podemos, a despeito das nossas fraquezas, entendermos que ainda somos irmãos. Nos ajuda nesse processo para que as pessoas possam ver esse amor entre os irmãos e possam perceber que o Senhor está neste lugar. É a nossa oração e nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém.